Graça e paz. Glória a Deus. É uma satisfação muito grande estar aqui, é um prazer muito grande, como eu tenho falado para algumas pessoas, estar falando da presença do Senhor, isso me completa, me satisfaz. E cada vez que a gente fala, né, o Senhor, Ele vem com a palavra dEle, Ele vem nos moldando, Ele vem nos tratando. E eu sei que o Senhor hoje tem uma palavra para nós também. Assim como lá em Hebreus 4 vai dizer que a palavra, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra entre a alma e o espírito, juntas e medulas. Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E é isso que o Senhor vai fazer na nossa vida hoje. Amém? Amém? Abra sua Bíblia lá em Romanos 8,15, em nome de Jesus. E eu te pergunto, escravo ou filho? Romanos 8, versículo 15. Escravo ou filho? Diz assim a palavra do Senhor: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Estar debaixo de um jugo de escravidão, acredito eu que não deve ser nada fácil. Mas se a gente for estudar e pesquisar, a gente vai ver que a escravidão, ela originou-se nas épocas antigas e ela ainda existia no tempo de Jesus. E quando você começa a procurar sobre o que é escravidão, você vai ver que o termo escravidão vai dizer que é o estado ou condição de ser escravo. Na verdade, também é a privacidade de liberdade. Mas essas duas palavras de estado e condição, ela quer dizer que nada mais é que a circunstância que alguém se encontra naquele momento. E essas duas palavras, se a gente for ver, ela está se referindo ao presente da pessoa, ao momento que ela está vivendo. Então eu não falo de um futuro e eu também não falo de um passado que talvez você foi escravo. Mas eu falo de um presente, onde é a circunstância que alguém está vivendo aquele momento. E se a gente for continuar pesquisando, a gente vai ver que as únicas situações em que alguém poderia se tornar escravo naquela época seria por dívida. Se alguém não conseguisse pagar, poderia vender seu trabalho, se tornando escravo de outra pessoa até quitar a dívida. Uma outra situação onde a pessoa poderia se tornar escravo seria por pobreza, porque quem não conseguia se sustentar, ela se vendia para uma pessoa e esse senhor tinha que mantê-lo, tinha que manter as necessidades básicas. Uma outra situação seria por nascimento. O filho de um escravo também é escravo. Eu já ministrei aqui e eu disse que aquela pessoa que se torna escravo, se ela casar com uma mulher, ela vai ser escrava e o seu filho também vai ser escravo. E uma outra situação seria como prisioneiro de guerra. Pessoas capturadas que poderiam ser escravizadas. Bem, nós nascemos escravos do pecado. Porque devido ao pecado ter entrado no jardim do Éden, ter modificado a obra original, a qual o Senhor fez, a imagem e semelhança dele, que somos nós. O pecado, quando ele entrou, ele modificou, ele destruiu isso. Porque nós éramos santos, inculpáveis, a imagem e semelhança de Deus. Nós éramos sem máculas, sem rugas, ou coisas semelhantes a essas, porque não existia uma deformidade moral, não existia uma impureza, não existia desonra, não existia desobediência, e muito menos o pecado que foi
exatamente o que ocasionou tudo isso. E a escravidão, se a gente continuar pesquisando, indo mais fundo, ela arranca de nós a identidade, essa verdadeira identidade a qual o Senhor nos depositou lá no jardim, que foi concedida na criação, no mundo, e faz você viver enganado de todas essas coisas, porque a escravidão, ela te engana. A escravidão faz você ter as suas lentes, as suas visões embaçadas. A escravidão faz você ter exatamente uma escuridão, trevas nos seus olhos. A escravidão faz você ter a sua mente presa. A escravidão faz você não viver aquilo que o Senhor designou para a sua vida. E hoje eu quero profetizar, porque hoje é um dia de mudança, hoje é um dia de transformação, porque você não está aqui por um acaso, você não está aqui porque alguém te convidou, porque Deus te trouxe aqui, porque Ele quer falar com você, Ele quer tirar as amarras dos seus olhos, Ele quer tirar a escuridão da sua mente, Ele quer destruir o seu coração endurecido, porque a palavra, ela é viva e eficaz. E o Senhor vai fazer isso na nossa vida. O Senhor vai fazer isso na nossa vida, porque Ele vai mudar o seu presente de condição, de estado de ser escravo, para um presente de condição e de estado para ser vitorioso, porque o Senhor nos chamou para ser testemunhas, e todo aquele que testemunha, ele vai simplesmente testemunhar ou testificar um milagre. Ele vai testemunhar ou testificar uma vitória. Então, se o seu estado e condição hoje é de escravo, o Senhor dá um basta. E a partir de agora, você vai ter uma condição e um estado de ser vitorioso. Aleluia! De ser vitorioso. Oh, aleluia! Porque assim foi na vida de Paulo. Paulo vivia em escravidão. Mas Paulo, antes de ter um encontro com Jesus no caminho para Damasco, recebendo ali a oportunidade de recomeço, ele vivia preso no pecado, preso nos desejos da carne, preso na religiosidade, preso nas suas ideias, no egoísmo. Ele vivia preso em perseguir cristãos e fazer justiça com as suas próprias mãos, levando à morte. Então a escravidão, ela simplesmente nos mantém presos. E também ela nos paralisa no nosso caminho. E se a gente for continuar estudando, e quando fala de escravidão, a gente logo lembra do povo que foi mantido escravo no Egito. Mas Deus levantou um libertador para libertar aquele povo. E eles ficaram presos há tanto tempo. Eles ficaram ali nas armadilhas. E eu quero dizer algo para vocês. A escravidão, ela nos faz prisioneiro e nos mantém dentro de um cativeiro. A escravidão, ela faz a gente viver em nossas amarguras, e faz olhar simplesmente para o seu egoísmo. A escravidão faz a gente viver, pensar e andar como escravo. Porque tudo que você pensa, isso se torna convicção, isso se torna realidade para você viver aquilo que você tem alimentado na sua mente. Então, aquilo que você pensa aflora nas suas atitudes. Então, o seu estilo de vida, o seu andar, o seu viver começa a ser de escravo. A escravidão faz você viver em solidão. Faz você ter essa orfandade de sentir-se sozinho.
A escravidão faz você viver na religiosidade. A escravidão faz você viver baseado pelas circunstâncias. Mas um dia, diga um dia, assim como Deus mudou a vida de Paulo, hoje é o nosso dia. Hoje é o nosso dia. Se você recebe, glorifica o Senhor, porque Ele está preparando este dia para dizer que hoje é o seu dia de vitória. Hoje é o nosso dia, o dia da mudança, o dia da transformação. Hoje é o nosso dia. Porque a experiência que Paulo teve com Jesus mudou a sua mentalidade e a sua vida para sempre. Paulo não foi mais o mesmo. E além de Jesus, Paulo moldou as histórias do cristianismo. Que discípulo que foi Paulo. Na verdade, que apóstolo que foi Paulo. Porque o seu nome foi mudado. O nome de Paulo foi mudado. Sabe o que está querendo dizer para mim e para você? Isso representa recomeço. O seu nome será mudado. Assim como o nome de Jacó foi mudado. Assim como o nome de Radassa foi mudado. Aleluia! Aleluia! As vestes de Paulo foram mudadas. Foram alteradas. Foram retiradas do corpo dele. E agora vestes de nova criatura. Aleluia. A mentalidade de Paulo foi mudada. Devido à metanoia que ele viveu. A transformação. A novidade. A nova forma de pensar. Paulo recebeu de Deus. E assim ele deixa a escravidão. E começa a viver uma novidade de vida. Começa a viver o que ele foi chamado. A missão que o Senhor colocou para a vida dele a ser cumprida. Ei, hoje é dia de nome ser transformado. De mente ser restaurada. De vestes novas para você. Aleluia. Aleluia. Gálatas 1:1 vai dizer: Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Primeiro, Paulo sabia para o que ele foi chamado. Paulo sabia, porque Romanos 1:1 vai dizer: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Primeiro, Paulo sabia o que era ser servo. Porque ser servo é saber que pertence a alguém. Segundo, Paulo sabia o que era ser separado. Porque ser separado é ser escolhido, ser selecionado por Cristo. Paulo sabia o que era ser apóstolo. Porque ele tinha uma missão a ser cumprida. E eu quero compartilhar algo que o Senhor tem ministrado no meu coração e algo que eu tenho compartilhado com o pessoal que tem participado da Semana da Renúncia. O apóstolo, a etimologia dessa palavra, vai dizer que é enviado. Mas essa palavra, ela era usada 2000 anos atrás. Ela era uma palavra secular, que não tinha um título religioso. Ela não foi adotada pelo evangelho antes de ser adotada pelos gregos e romanos. Os gregos utilizavam essa palavra apóstolo. E logo após os romanos adotaram essa palavra e aprofundaram o seu significado. Porque apóstolo, a etimologia dela vai dizer que é enviado. Mas sabe como que funcionava o apostolado nos romanos? Existia um oficial romano e que ele tinha o chamado para apóstolo. O apóstolo romano, ele fazia nada mais que ir a alguma cidade aonde Roma queria colonizar. Então, quando ele era enviado,
Ele estudava a cultura daquela cidade para sabotar a cultura, para sabotar. Deixa eu pegar aqui. Para sabotar a educação, para sabotar a arquitetura, para sabotar o modo de vida deles, até eles ficarem perdidos e sem identidade. E quando isso acontecia, a finalidade do apóstolo era transformar aquele local e implantar a cultura de Roma. Por qual propósito? Para que quando o rei ou o imperador de Roma viesse, eles se sentissem em casa, eles se sentissem como se estivessem em Roma. E Jesus, quando teve um encontro com Paulo, falou para ele que ele era apóstolo. E eu quero dizer para você que todos nós temos um apostolado. E eu vou te explicar por quê, porque eu não estou falando heresia. Eu não estou falando de um título que administra uma igreja, mas eu estou falando da qualificação a qual o Senhor implantou dentro de nós. Porque, assim como Paulo, Deus nos levantou nesta terra para sabotar a cultura de Satanás e implantar a cultura do reino, que é paz, que é justiça, que é amor. Você foi chamado para acabar com a cultura de Satanás, compartilhando o evangelho, tirando as pessoas das trevas. Aleluia! Você foi chamado para fazer o ID do Senhor. Porque o reino, o nosso reino, não é daqui. Mas o nosso papel é implantar a cultura do reino de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente clamarmos, Maranata, hora vem Senhor Jesus, o Rei da Glória pode entrar. Ele vai entrar e ele vai fazer morada. Porque a cultura do reino dele está implantada em nós. Aleluia! Clama! Peça ao Senhor, chame por Ele. Aleluia! Porque o nosso reino não é daqui. Não é daqui. Aleluia! E assim como Paulo, fomos chamados para sabotar a cultura de Satanás, desse mundo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, o mundo jaz do maligno. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença. Aleluia! Para fazer a diferença. Porque o nosso reino, ele funciona da seguinte maneira. O menos é mais. O líder é servo. O pobre é rico. O louco é sábio. O último é o primeiro, o fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre é quem vive e vai para a eternidade, quem desce é quem sobe, quem some é quem aparece, quem é quebrado é que torna um vaso perfeito e sem rachadura. Esse é o nosso reino, esse é o nosso reino. Você pertence a esse reino. Oh, aleluia! Você pertence a esse reino. Faça o que o Senhor te mandou fazer. Pessoas ainda não foram alcançadas, porque você simplesmente está paralisado. Porque simplesmente você está estagnado. Pessoas ainda não foram alcançadas porque você não tomou posse do seu propósito. Porque você não começou a colocar ele em prática. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Nós fomos alcançados pelo Evangelho porque Paulo não guardou a revelação que ele teve no encontro com Jesus. Porque se ele não tivesse compartilhado, simplesmente nós não estaríamos aqui. Porque o evangelho não teria sido compartilhado. E outra coisa, os gentios não estariam implantados na videira.
Porque o evangelho no início era somente para o povo de Israel. Mas com a revelação que Jesus trouxe a Paulo, ele nos mostra que o evangelho é para os gentios, que os evangelhos é para os incircuncisos, que o evangelho não é por obras. A salvação não é por obras, mas é dom de Deus. E ela vem através da graça por meio da fé. Porque é isso que a palavra do Senhor diz. Então vamos compartilhar. Compartilhe aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Porque você pode ser o Paulo dessa geração. O Paulo onde vai trazer avivamento, onde vai trazer mudança. Aleluia. Aleluia. E nós fomos chamados para essa qualificação. Guarde isso. Você foi chamado para sabotar e destruir a cultura de Satanás. Aleluia. Segunda coisa, Paulo entendeu que ele era filho. E nós também somos. Lá em Romanos 8,15, o que eu li, vai dizer: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Paulo entendeu que ele também era filho. E aí a escravidão que nos faz prisioneiro e que nos mantém em cativeiro. Quando você é filho, você vive a liberdade que lhe foi concedida. Porque lá em Gálatas 5:1 vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A escravidão, ela faz você viver nas suas amarguras. Mas quem é filho vive com um coração perdoador. Efésios 4:32 vai dizer: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. A escravidão faz você pensar, viver e andar como escravo. Mas quando você é filho, você sabe que precisa viver como um pai. 1 Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Gálatas 5:25 vai dizer: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A escravidão faz você viver em solidão. Mas quando você é filho, você não se sente sozinho, porque você sabe que tem um pai. E ser amigo é característica de um pai. Porque amigo e amizade é saber segredos do outro. E um filho sabe os segredos do seu pai, assim como o pai sabe os segredos do seu filho. Aleluia. João 15:15 vai dizer: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, lhes tornei conhecido. A escravidão faz você viver em religiosidade. Mas quem é filho, vive a graça que foi concedida pelo Pai. Efésios 2:8 vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras para o reino, a quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. A escravidão faz você ser baseado nas circunstâncias. Mas quando você é filho, você vive pela fé, com as promessas que foram concedidas por Ele. Aleluia. Todos nós temos promessas. Todos que são filhos de Deus têm promessas do Pai.
tem promessas do Pai. Hebreus 10, 23 vai dizer: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Somos infiéis, mas ele permanece fiel. Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Números 23, 19: Deus não é homem para quem minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus está falando hoje aqui. Você acha que ele vai deixar de cumprir as promessas a qual ele lançou sobre a sua vida, a qual ele liberou sobre a sua vida? Você acha que ele vai mentir sobre você? Não. Não, porque ele é fiel. É a palavra do Senhor que nos garante. Aleluia! Ele é fiel. E as circunstâncias não ditam o nosso futuro, mas a forma que você vive ditará. E como você vai viver as circunstâncias que você tem passado. As circunstâncias que você vive nesse momento não vai ditar o seu futuro, mas a forma que você vive elas ditará. Seja fiel. Seja fiel na luta, na guerra, porque o Senhor te dá estratégia. Seja fiel, porque Ele permanece contigo. Seja fiel, porque Ele somente sonda o seu coração e vê a intenção dEle. Permaneça fiel, porque você vai chegar em Canaã. Você vai chegar na terra prometida. Somente permaneça fiel, porque tudo é um processo. Um processo para te moldar, um processo para te fazer melhor, um processo para você ser bênção para a vida de outras pessoas. Seja fiel e guarde isso. As promessas são senha dos céus, validadas no Calvário, para serem levantadas pelo nome de Jesus quando precisamos delas. Vou repetir. As promessas são senhas do céu, validadas no Calvário, para serem levantadas pelo nome de Jesus quando precisamos dela. Hoje é dia de tomar posse daquilo que o Senhor liberou para nós. Hoje é dia de tomar posse daquilo que o Senhor liberou para nós. Hoje é dia. Hoje é dia, e eu te pergunto, até quando você vai permanecer desta maneira? Até quando você vai permanecer com a mentalidade de escravo? Até quando? Até quando? Sabe por quê? Porque escravidão é um ambiente onde o escravo habita. Paternidade é um ambiente onde o filho habita. Escravidão é um ambiente onde um escravo habita. E paternidade é um ambiente onde um filho habita. E Deus te chamou de filho. Deus te chamou de filho. E o ambiente que você tem que estar é na paternidade de Deus. Porque Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele garante. Aleluia. Ele garante. Então não permaneça com a mentalidade de escravo. Saia desse ambiente de escravidão e vá para o ambiente de paternidade. Aleluia. Um escravo é alguém que precisa servir. Ele serve por obrigação. Agora um filho é alguém que vive para servir. Um escravo, ele faz o mínimo necessário. O filho atinge o potencial máximo. O escravo caminha 1 milha. O filho caminha a 2ª milha. O escravo se sente roubado. O filho tem o espírito de doação. Ele somente dá. Porque é melhor dar do que receber. É melhor amar do que ser amado. É melhor perdoar do que ser perdoado. Aleluia. Um escravo é preso. Um filho é livre. O escravo luta por seus direitos. O filho abre mão de seus direitos. Aleluia.
Aleluia, seja como Paulo. Seja como Paulo. Receba o título de filho. Que nós possamos receber e tomar posse. Sabe o que é tomar posse? É ser proprietário. Você é proprietário de um título chamado filho. Filho, título de filho, se torna proprietário daquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida. Não iremos mais permitir o diabo nos fazer de chacota, de fazer você de fantoche. Chega, dá um basta. Não, porque hoje nos tornamos filhos e tomamos posse do título de filhos, das promessas que foram concedidas a nós. Aleluia, aleluia, o título de filho que nós ganhamos do Senhor. Não deixe as condições do momento te dominar e fazer você esquecer tudo aquilo que o Pai preparou por você. Não deixa os seus sentimentos te dominarem. Não deixe as emoções te dominarem. Fique com a sua decisão fiel no Senhor. Fique com a sua decisão fiel no Senhor. Aleluia. Se você tem a mentalidade de escravo, isso te conduz a um caminho de escravidão. Agora, se você tem a mentalidade de filho, isso te levará a receber a herança prometida. Aleluia. Jesus veio e nos fez livre. Chega de viver o velho homem. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: aleluia. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Estar em Cristo é permanecer em Cristo, é ter um relacionamento com Ele diariamente. Se você permanecer nele, você será nova criatura. E então, as coisas antigas vão passar e toda novidade de vida você vai receber. Aleluia. Efésios 4:22 vai dizer: quanto à antiga maneira de se viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Ou seja, tirar a roupa do velho homem. 23, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se, tornar a vestir o novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aleluia. Deus quer que a gente tire a roupa do velho homem e torne a vestir as roupas da obra original, do início de tudo, onde o relacionamento não foi quebrado, aonde o homem era amigo de Deus. Aleluia. Vista novamente as vestes do princípio, onde existia relacionamento, onde éramos santos, onde éramos inculpáveis. Volte a vestir novamente essas vestes e abandone o pecado, através de uma vida de renúncia, através de uma vida de entrega, através de uma vida de disciplina. Você consegue, porque você é filho. Gleice, eu não consigo, você consegue, porque o teu espírito é um com o Pai. 1 Coríntios 5,17. Se você se unir ao Pai e deixar Ele comandar a sua vida, você consegue vencer o pecado. Você consegue porque você é forte, porque a palavra de Deus vai dizer: diga ao fraco, eu sou forte. E nós somos de um reino onde o fraco é forte. Você consegue porque Deus nos concedeu a herança. E a herança é para todos aqueles que são filhos. Você recebeu na herança poder, sabedoria, santidade, misericórdia, porque o nosso Pai é assim. Você consegue, porque a palavra de Deus diz que você é nova criatura. E você se veste hoje com as novas vestes de nova criatura. Você consegue porque Jesus nos definiu. Você consegue. Aleluia. Você consegue
Porque você não é definido pelo que te cerca, mas é definido pelo Espírito de Deus que está em ti. Você consegue, porque você não é definido pelas circunstâncias, mas é definido pela sua aliança. Você consegue, porque você não é definido pelo inferno que está passando, mas é definido pelo céu que está caminhando em direção. O céu não é o nosso destino, mas é a nossa origem. Nós voltaremos para lá. É para lá que nós voltaremos e reinaremos com o nosso Deus. Você consegue. Aleluia. Você consegue porque você não é definido pelas suas falhas, mas sim pelo teu perdão. Você consegue porque você não é definido pelas curtidas de muitos. Você não é definido pelos julgamentos de outros, mas você é definido pelo amor de um só. Você consegue. Você não é definido nem pelo que faz para Deus, mas é definido pelo que Deus já fez por você. Então você consegue abandonar o pecado. Você consegue abandonar os velhos hábitos. Você consegue abandonar a velha criatura. Você consegue. Aleluia. Você consegue. Você consegue perdoar. Você consegue. Você precisa sair dessa arapuca, dessa armadilha, aonde o diabo lança a isca, para você não liberar um perdão, para você não perdoar, viver preso nas ofensas. Gleice, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que ocorreu em mim, eu não consigo liberar perdão. Em Deus você consegue, porque você é filho e Ele é seu pai. Você consegue. Aleluia, você consegue abandonar o pecado, a impureza, os desejos da carne, o espírito da desobediência. Você consegue. Seja livre, livre da depressão, seja livre da crise de ansiedade, seja livre da ofensa, da apatia espiritual, do comodismo, seja livre do ressentimento, seja livre do vício. Seja livre. E o que precisa para ser livre? Jesus já pagou um alto preço por você para ser livre. Você consegue porque você é livre. Não deixe o diabo te enganar. Toma posse. Saia dessa arapuca. Saia dessa armadilha. Saia da escravidão. Abra mão, abandone a mentalidade de escravo. Você consegue, através de uma vida de entrega, através de uma vida de disciplina, através de uma vida de renúncia. Você consegue. Chega de estar debaixo do jugo da escravidão. Como eu já disse, escravidão é um ambiente onde um escravo habita. A paternidade é onde um filho habita. Mude a sua rota hoje. Apague as luzes para mim, por favor. Vamos ficar de pé. Mude a sua rota hoje. Mude a sua rota hoje. Mude a sua rota hoje, para se encontrar novamente com o caminho de Deus. Mude a sua rota hoje. E para aqueles que ainda não tomaram a decisão, hoje é dia de sair do jugo da escravidão e viver a liberdade, viver a paternidade, as misericórdias que nos foram concedidas por Jesus. Você consegue! Você consegue! Aleluia! Você consegue! Aleluia! E eu quero convidar aqui, porque hoje é dia de oportunidade. Hoje é dia de Deus ajustar o nosso espírito, o nosso corpo, o nosso interior. Hoje é dia de abrir mão dos velhos hábitos. Hoje é dia de você tomar uma decisão para mudar a sua rota. E se você se identificou com algo que eu falei, eu quero te convidar aqui. Só saia do ambiente de escravidão e vá para a paternidade com o título de filho.
Vá para a paternidade, porque o Pai te espera de braços abertos. Vá para a paternidade. Vá para a paternidade. Ele somente espera uma decisão sua. Ele somente espera um passo seu. Ele somente espera uma ação sua. Porque o resto, Ele te pega no colo como pai, e te leva, e te segura, e te dá segurança, te faz de um sono, te dá um sono de justo, e faz você habitar em segurança. Você consegue, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o príncipe da paz. Você consegue.